Bom, pessoal, aqui vamos para a nossa 8ª aula, estratégias eleitorais baseadas na desinformação e na propagação de discurso de ódio. Eu já falei bastante sobre isso, né, um pouco sobre isso no final da última aula, e aí, né, quando a gente estava discutindo a questão dos monopólios digitais, das big techs, agora a gente vai juntar isso com eleição. Obviamente, vocês já devem estar pensando aí, a gente vai falar sim da eleição de 2018, porque também foi uma eleição paradigmática no sentido de utilização de estratégias de desinformação e discurso de ódio e também da utilização do WhatsApp, que a gente vai falar um pouco mais em outras aulas. Bom, então antes da gente entrar exatamente na questão eleitoral, vale falarmos um pouco mais, ou qualificarmos um pouco mais o que é desinformação, né? Então as pessoas falam, né, no cotidiano, fake news, fake news, fake news. Esse não é o termo mais adequado do ponto de vista acadêmico. Por quê, né? Quando a gente fala em fake news, a gente está falando, né, em algo falso que parece notícia news, né? E nem todos os conteúdos, ou a menor parte em algumas circunstâncias, eles se assemelham a conteúdos jornalísticos, né, a notícias, né? Então ele fica, né, um conteúdo um pouco ali que não retratam, né, o que a gente chama de desordem desinformativa, né, de desinformação. Então, pra gente falar no nosso dia a dia, beleza, né? Mas aqui, como a gente está numa aula, vale a pena né, a gente qualificar melhor, né, essa terminologia. Bom, então desinformação, né, é o termo que a gente utiliza mais. Além disso, fake news, ele acaba sendo uma arma, né, utilizada, uma arma discursiva utilizada por aqueles que são os produtores, por vezes, de fake news, de desinformação. Então, quando eu entro com uma discussão, bom, onde você viu isso? Olha, a imprensa de referência que vem passando por um processo de deslegitimação muito grande nos últimos anos, né, e por conta inclusive de algumas ações, né, parciais, né, algumas tomadas de posição, né, dessas empresas nos últimos anos, bom, se acusa, não, o que a imprensa está fazendo é que é fake news, ou que aquele adversário que está, né, se contrapondo a mim, né, a um determinado político, ele na verdade que está fazendo fake news. Então o fake news virou uma coisa, né, quase que um significante vazio que depende do momento, se coloca um significado ali que se deseja, né? Então, para nós aqui a gente vai evitar falar o termo fake news, ainda que ele seja por vezes utilizado para a gente, enfim, fazer pesquisa, até para as pessoas entenderem um pouco melhor, né, do que se trata. Bom, então, de novo, com a chegada da internet, com a quantidade de redes sociais que temos, né, a produção de conteúdo, ela é muito grande, e dentro desse contexto, né, em que a imprensa vem perdendo legitimidade e a credibilidade também vem sendo muito abalada, de ver um contexto de desordem informativa. Antes de eu falar, só vou fazer uma ressalva que quando existem empresas jornalísticas que, né, foram extremamente parciais, enfim, que tomaram posição, e realmente nós precisamos ser críticos em relação a isso e também em relação ao monopólio de comunicação que existe no Brasil, mas quando eu estou falando de perda de legitimidade da imprensa, estou falando de forma mais geral, como instituição. A instituição social imprensa, ela é extremamente importante e nós precisamos, né, reforçar essa importância, porque a gente não consegue assistir tudo o tempo todo e a gente vai consumir de algum lugar essa informação. Então, né, assim como as pessoas querem falar mal de partido político, então acaba-se com o partido político como instituição. O partido político, ele é extremamente importante, relevante, porque ele faz a mediação entre os representantes e os representados. A imprensa, enquanto instituição social, faz a mediação entre as coisas que acontecem, os conteúdos, aquilo que pode ser investigado de forma jornalística, não, né, no sentido né, da lei, né, da justiça, mas, né, para trazer à tona determinados segredos de Estado.
e faz a mediação disso e, né, os consumidores daquele conteúdo. Então é de extrema importância. Bom, então quando a gente fala, voltando aqui, né, fala em desordem desinformativa, a gente tem uma categorização que e aí depois vocês vão ter acesso a um material um pouco que detalha melhor isso. A gente tem uma categorização entre o que é falso, né, então de um lado o que é falso e o que tem a intenção de prejudicar, né. Então a gente tem a informação que é errada, né, que é informação falsa, mas que ela não tem a intencionalidade, ou seja, ela, né, é um conteúdo ali, uma informação errada, mas ela não tem um sentido político, um sentido de prejudicar, uma intencionalidade de prejudicar. Então, de um lado temos isso. Do outro lado, nós temos a desinformação maliciosa. O que é essa desinformação maliciosa? É uma informação que está baseada na realidade, então tem elementos da realidade, mas ela é usada para causar algum prejuízo a alguma pessoa, organização ou país, ou seja, tem uma intenção de prejudicar, mas a informação ela não é errada, né? Mas como se trata isso, como se manipula isso, é que tem essa, né, intencionalidade. E no meio disso tudo a gente tem a desinformação, né? Que é uma informação falsa e criada deliberadamente para prejudicar. Então, ela junta o falso e a intenção de prejudicar. Então, desinformação é isso, né? Desinformação não é um ponto de vista, não é isso, né? Então, desinformação tem o sentido de prejudicar e tem, né, a questão, né, de ser baseada em falsidade, em mentira. Bom, mas aí a gente fala, nossa, boatos e mentiras sempre existiram, e na política isso sempre existiu, né? Com a finalidade de destruir ou de criar uma determinada imagem pública, né? Acabar com a reputação de um político, os tantos dossiês políticos que a gente já viu por aí, de produzir medo, até de induzir comportamentos, né? Então, boatos e mentiras sempre aconteceram. Por que agora a gente está tratando disso de forma mais intensa, né, no nosso cotidiano? Por que isso virou um assunto tão importante para a ciência política, para a comunicação política? Porque a gente está falando de um outro paradigma comunicacional, né? Então, embora tenha sempre existido, hoje é diferente, por várias questões, né? Uma delas, porque faz parte da nossa dieta informacional, ou seja, do que nós consumimos cotidianamente. Por quê? Porque a gente está muitíssimo conectado, né? Então a gente tem esse celular, smartphone que está conosco o tempo todo. A gente está em grupo de WhatsApp e nós estamos consumindo essa informação. Então não é a mesma coisa de um boato, de uma fofoca que eu vou ouvir somente em períodos eleitorais, né? Isso faz parte do dia a dia. E os boatos, as mentiras, né, a desinformação, portanto, ela tem características diferentes. Por quê? Porque elas estão lidando com um substrato material tecnológico que é diferente. Então, quais são as características gerais, né, da desinformação e, portanto, a gente diz, né, que há uma diferença? Primeira coisa, né, é baseada nas mídias digitais, né, então tá neste contexto de digitalização e de alteração do paradigma de comunicação, como eu disse na aula anterior, né, então tem a ver com as mídias digitais, né, tem a ver com isso, por a gente, né, consumir isso cotidianamente. Bom, por conta da internet também uma outra característica que é a escala, né? Então a velocidade de propagação. Uma coisa é um boato que eu falo para um grupo até chegar a todo mundo, isso, bom, lembra do telefone sem fio? Basicamente isso, até chegar em todo mundo, quanto tempo demora, aquilo vai estar totalmente diferente. Quando a gente coloca uma determinada desinformação na internet, a capacidade de se propagar é muito mais intenso. Aliado à economia da atenção, né, de ser conteúdos que vão chamar a minha atenção, né, isso ainda ganha ainda mais repercussão. Bom, essa escala ela pode moldar a validação da história. O que isso quer dizer? Bom, se eu vi, não foi apenas em um lugar que eu vi aquela desinformação, foi num grupo de WhatsApp, foi no Facebook, foi no YouTube, eu falo, opa, aqui tem, né, as pessoas acabam tendo mais adesão àquela desinformação por achar que tem mais validade, por estar, né, mais amplificado. Pode ser
que elas têm uma mimetização jornalística, nem sempre, mas em alguns casos sim. Nós temos as mídias hiperpartidárias hoje, ou seja, alguns canais, algumas iniciativas que simulam, né, ser uma empresa jornalística. Então pode se parecer com uma notícia, ter lá, né, o lead, ter o título, ter a imagem, mas aquilo foi fabricado. Então essa é uma outra característica, mas nem sempre. Então, de novo, importante ressaltar isso. Tem uma característica de ser direcionada para públicos segmentados, então muito a ver com o que a gente discutiu na aula sobre Big Techs, né? Então, e também na aula sobre a eleição do Obama e do Trump. Então, quando o Trump coloca ou direciona mensagens específicas para determinados eleitores a partir do Facebook, isso está aliado à coleta de dados, então isso é uma característica da desinformação. E para finalizar, mais duas outras questões, que é o esfumaçamento da autoralidade. Então eu não sei quem que falou aquilo, né? Da onde surgiu aquele boato, e isso vai, a dificuldade que a gente tem, né, por vezes, dá para saber, né, a partir, né, de uma investigação ali da fonte, né, da emissão daquela desinformação. Mas para os consumidores em geral, para as pessoas que receberam aquilo, ela não sabe. Então isso também acaba tendo um esfumaçamento, né? Então a pessoa fala, bom, isso aqui é o que está se falando, não foi previamente fabricado para, né, com intencionalidade de prejudicar um determinado candidato. Então, nesse sentido, o esfumaçamento da autoralidade. E um papel do testemunhal, né, que são as pessoas e mandam um áudio dizendo, eu vi, eu estava lá. E bom, isso, né, ganha ali uma repercussão, uma adesão, uma identificação de alguns consumidores daquela notícia por achar que aquilo é verídico, porque uma pessoa está dizendo que ela viu, então tem veracidade, né? Então essas são questões muito importantes que a gente identifica em desinformação. E por fim, para a gente passar que eu vou chamar aqui de contexto de guerrilha informativa ou desinformativa, a técnica do sanduíche. Então, eu coloco lá desinformação junto com algumas coisas que não são erradas, que não são falsas, que não são mentirosas, e a pessoa acaba consumindo tudo aquilo junto. E aí, né, o objetivo de desinformar, ele foi realmente atingido. Bom, aliando tudo isso que a gente já conversou, a economia da atenção, né, de como que essa digitalização, ela, né, faz com que a gente consuma, né, esses conteúdos o tempo todo, fazendo parte da nossa dieta informacional, né, o acesso à informação a partir, né, de uma microsegmentação baseada em dados pessoais. Tudo isso, né, considerando tudo isso, a gente pensa, né, em como isso é utilizado perversamente por alguns políticos e por alguns agentes públicos, né, atores públicos, no contexto aqui de guerrilha desinformativa, né? Então, isso sendo transformado em batalha eleitoral. Então, a estratégia eleitoral, ela deixa de ser uma estratégia de falar sobre planos de governo, projetos de governo, o que se espera do Brasil, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, o que né, é uma política pública que não é, e a estratégia se foca na desinformação, né? Então isso como uma arena de batalha eleitoral. Consequentemente, isso mantém a temperatura política extremamente alta. Então as pessoas estão, né, e aí se fala muito hoje em dia em polarização. Esse nem é o melhor termo, porque senão isso quer dizer que a gente está falando de polos, né, que tem alguma simetria, e não é verdade. A gente está falando de uma extrema direita que não tem a ver com, né, os adversários que estão situados no campo democrático, mas mantém essa temperatura política sempre alta, né? Então sempre nesse sentido, né, de olha, estão querendo prejudicar, teorias da conspiração e etc, né? Isso então leva, né, a eleitores e consumidores de notícia, de informação e de desinformação, ou seja, de cidadãos em geral, ficam com os nervos à flor da pele, suscetíveis sempre a novo estímulo, como se fosse realmente uma droga, né? Eu fico viciado naquilo. Então, qual que é o próximo assunto? Qual que é o próximo assunto? Mesmo aqueles
que sabem que aquilo é desinformação acabam sendo enredados nessa estratégia. Então, eu fico consumindo a desinformação produzida, por exemplo, pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, o tempo todo. O que foi a última coisa que ele falou de desinformação, né? Então, essa é uma característica. E aciona dos eleitores, dos consumidores de notícia, de desinformação e cidadãos, um sentido de urgência. Nossa, eu preciso fazer alguma coisa, porque, né, olha o que se eu não fizer, se eu não me engajar nessa campanha, se eu não me engajar no compartilhamento desse conteúdo, a esquerda pode ser vitoriosa e o Brasil vai se transformar numa Venezuela. Então, esse sentido de urgência, de fazer com que as pessoas ajam imediatamente, sem pensar, sem refletir, também é uma estratégia, né, política nesse contexto desinformativo. Bom, e aí, para a gente falar especificamente, né, da eleição 2018, nós vamos ter outros momentos aqui para falarmos, né, sobre representação e etc., mas sobre a eleição 2018, o que a gente verificou é realmente uma articulação e uma estratégia deliberada de desinformação, que tem uma lógica comunicacional que tem uma inter-relação entre atores estratégicos, ou seja, não é uma única pessoa que está agindo nisso, né? E é de forma simultânea e coordenada essa desinformação, né? Então, os disparos, né, de conteúdos desinformativos. E qual que é essa lógica comunicacional, né, que tem diferentes atores que vão se relacionar mutuamente, né? Então, uma primeira etapa que nós já identificamos e tem muita pesquisa sobre isso, pesquisa acadêmica, é a criação profissional de conteúdo a partir de estratégias pré-definidas, né? Então, quais são os conteúdos que vão ser criados, que vão ser, né, produzidos naquele momento? Depende o quê? Do contexto, né? Então vai ser uma disputa de espaço e de agendamento, ou seja, de quais temas e como que vai se falar sobre aqueles temas. Portanto, essa produção de conteúdo, embora ela possa ter uma característica, né, uma aparência de simplicidade, de rusticidade, de espontaneidade, na verdade não. Né? Tem estratégia pré-definida, né, uma coordenação, né, uma equipe mesmo, algumas pessoas, né, já sabemos disso, que produzem esse conteúdo. Um segundo passo é a presença dos disseminadores, né? Então esses disseminadores, eles são extremamente importantes, porque se você tem a produção dos conteúdos e eles não têm uma forma de espraiamento, de viralização, não serviu, né? O que é importante nas redes, o fluxo, né? Embora eu possa até compartilhar aquilo dizendo, olha que absurdo, o que importa, o que tem valor é o fluxo. Então, né, quando a gente discorda, o melhor é não compartilhar, né? Quando são coisas absurdas, desinformativas, o melhor é a gente não compartilhar, porque, né, o valor, né, realmente é entrar nesse fluxo. Bom, então a gente tem a presença dos disseminadores, que vão desde apoiadores orgânicos, pessoas que realmente se engajaram naquela campanha, que se identificam com aquele tema, né, enfim, né, baseado em discurso de ódio que seja, mas que se identificam com aquele tema. Temos também os robôs, né, então as pessoas, né, aqueles perfis que estão automatizados para, né, compartilhamento, ou seja, para amplificação daquele conteúdo, para viralização desse conteúdo, para aumento desse fluxo, né, para chegar no máximo de pessoas possível e para fazer essa conversação, né, parece que está todo mundo falando sobre aquilo e na verdade aquilo foi artificialmente produzido. E também tem os bots, os social bots, né, tem os robôs e aquelas perfis que são criados, então uma única pessoa que vai, né, manipular e vai, né, lidar com vários perfis ao mesmo tempo, né? Então isso tem nas redes, né? Então essa presença dos disseminadores ela é extremamente importante. E por fim, mas de forma articulada, né, a gente está falando de, né, um ecossistema também, os motivadores, né, que são políticos, blogueiros, celebridades, que na medida em que eles compartilham aquele conteúdo desinformativo, a pessoa que recebeu aquilo, que viu aquilo, que visualizou aquilo, fala, opa, deve ser verdade, porque aquele político está dizendo. E isso ganha um reforço, um efeito demonstração, né, fazendo com que,
né, esse ecossistema e essa maquininha rode, né, esse maquininha de ódio rode. Bom, então a gente está falando de disparos que acontecem de forma simultânea e coordenada, né? Então, né, quando tem um momento de crise, por exemplo, né? Então é preciso disputar o entendimento sobre aquele assunto. Então vai acontecer um monte de produção de conteúdo, os motivadores, que são esses políticos, essas pessoas, né, que causam, né, impacto, vão começar a compartilhar, e aí você tem os disseminadores atuando, e aí você tem um tipo de conversação estimulada, né, um tipo de conversação artificial. Um dos termos que se usa para isso em inglês chama firehosing, então que é você, né, usar mesmo isso como estratégia para munir as pessoas de como elas têm que interpretar aquele evento. Então se costuma dizer, né, a cortina de fumaça, mas isso não é apenas uma cortina de fumaça, é uma estratégia política, né, uma estratégia discursiva que ela é muito eficiente nas redes. E, portanto, né, de novo, voltando para finalizar essa aula, na importância de se ter uma regulação das plataformas. E ressaltando, regulação não é censura, censura nunca, censura jamais.